Agora eu vou mostrar para vocês os buquês. Eu fiz também na mesma época que aquelas plantas, flores que eu mostrei para vocês, eu fiz esses buquês. Então são as flores, muitas das que estão ali guardadas, e eram irmãs de todos os buquês que eu vou mostrar para vocês. Os buquês que eu quis ficar comigo. Alguns deles eram todos da, da minha nora, né? Quando meu filho se casou, ela me deu o buquê para eu fazer. Foi daí que eu comecei a mexer então com essas desidratações e tal. E guardei. Essa foi feito em uma caixinha pequena. Como são estudos e testes, fiz pequeno, não preciso fazer nada tão grande, toda em acrílico. O fundo dela, acrílico, e eu encapei com um papel anti-mofo. Ele gruda aqui, então, em vez de colocar um papel comum, podia ter colocado algum outro tipo de papel, coloquei esse anti-mofo. Eu poderia ter colocado também aqui um papel mata-borrão, né? Que iria manter bem mais seco tudo. Coloquei esse e fica mais fácil para depois ir colando o buquê, preparando ele todo aqui. Esse buquê, ele não aparenta ter ainda algum tipo de inseto. O pozinho que eu vejo aqui é ainda da resina, resina em pó, resina em grânulos, que ainda está que ainda ficou, porque por mais que você tenta tirar, alguma coisa fica, e daí não consegui tirar tudo não. Eu vou colocar vocês para verem mais de perto, para colocar mais aqui nessa luz, mais perto daqui, a cor que ele ficou, como ele escureceu bastante. Alguma coisa fica ainda com uma cor até bonita. Vejo ali os pozinhos de fundo, que são todos da resina. As folhas que eram verdes também amarelaram, um pouco marrom. E aqui tudo era no branco. Aqui tudo era branco. Mas vejam que uns menores aqui, que tem alguma coisa de cravo ainda aqui no meio, como ficou diferente daquilo que tá na caixa. Então, o que pode ter acontecido aqui? O normal também é que essas pétalas vão caindo. Com o tempo, elas podem cair mesmo, não tem como segurar tudo. Mas aqui ela sentiu calor e frio. Por quê? Eu deixo na sala. Na sala, na época do frio, ela fica muito frio mesmo. É uma sala que chega a uma temperatura de 15 graus. E na época do calor, ela chega a 34 até 35 graus, mas a gente coloca o ar-condicionado ligado. Então, aí vem o ar com jato frio. Então, aí ela pega já um ambiente que tá frio e pega calor, né? E luz, iluminação. Ela não ficou isenta de luz como a caixa lá onde eu guardo. Eu guardo ela no armário, onde ela não pega luminosidade. Aqui pegou muito mais luminosidade. Então ela se altera. E aqui ela tem também 2 anos e alguns meses. Essa outra aqui, eu fiz ela em caixa de madeira. O fundo todo de madeira. E a gente faz bem lacrado, ela estava bem lacrada, tudo. Bem pintada, o fundo aqui também todo revestido.
para evitar o máximo de entrada de ar aqui dentro, né? Mas mesmo assim, gente, acaba entrando. A gente acaba nem vendo, nem enxerga por onde, mas acaba entrando alguma coisa, porque eu não revesti com saco plástico aqui também, como aquelas caixas. Então, entrou essa umidade. Aqui ela é vidro por cima, vidro. E agora vocês vão notar os pozinhos que estão aqui, que foi de inseto. Aqui entrou, tinha caruncho já. Peguei ele andando, voando, e ele já estava comendo várias. Tem um aqui nesse canto, olha, praticamente ficou sem. Era uma rosa e ela se perdeu. Mas o que aconteceu? Estão vendo essas que estão ainda um pouquinho vermelhinho? Olha como ela está toda comida já ali, o que sobrou dela. Vendo essas mais vermelhas? São aquelas vermelhinhas que eu falei que é do meu jardim. Então, essas danadinhas é que tem mais inseto. E elas contaminam as outras, né? Olha como elas mudaram mais de cor aqui, ficou muito mais amarelo, perdeu do verde das folhas, mas nem tanto. Mas veja aqui quanto pozinho. Vendo quanto pó? Tudo roído. Eu não quis tirar todas, deixei ainda um pouco. E o que eu fiz? Quando eu retirei, abri a caixa por trás, você consegue ainda abrir, e joguei aqui inseticida. O bichinho morreu, que eu consegui notar, porque depois eu bati tudo na caixa. Tirei todo esse pó, um pouco fica, não tem como, já tá grudado de maneira que não sai. E os mosquitinhos estão ali, tá vendo? Os branquinhos, eles permaneceram branquinhos. E aqui ela vai amarelar até um pouco mais, talvez porque joga muito mais inseticida, que eu joguei mais aqui. Mas por mais que eu joguei, os danadinhos comeram minhas flores. Então, esse é outro cuidado que, uma briga que a gente tem com eles, que é difícil você manter tudo. E o local onde ficou também, na sala, um ambiente onde recebe iluminação, a luz de fora, a luz de luz mesmo ambiente, temperatura, hora quente, hora frio, hora muito frio por causa do ar-condicionado. Mas é uma temperatura, vamos falar aqui, de 15 até 25, até 30 e poucos graus, mas elas sentem. Elas sentem quando estão expostas principalmente com a luz e esse calor. Porque na caixa tem o calor, mas não tinha a iluminação. Então eu acho que a iluminação foi um dos fatores maiores aqui. E por mais inseticida que eu joguei, ainda tinha algum que ficou aqui, que eu acho que são essas flores das rosas do meu jardim. Olha, tem um cravo ali que tá ainda branquinho, tá vendo? Então, ou outra alternativa não sequei tão bem, tinha um pouco mais de umidade. Tem tudo isso, né? Como que a gente vai saber o quanto realmente tá seco ou não? E quando você tem um buquê para fazer, você tem um tempo até assim rápido para entregar, você não pode demorar muito, não é? Então é difícil, não é um trabalho tão fácil assim, não.